aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Alcubo. A gente vai dar continuidade aqui ao conteúdo de geometria analítica com distância entre ponto e reta, beleza? Então, se você não é inscrito, aproveita, vai lá, se inscreve, já deixa o like para ajudar a gente a compartilhar. E se você já é inscrito, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Claro que tem lista na descrição, lista de exercício para você praticar, beleza? Então, bora para a aula. Distância entre ponto e reta é um assunto bem simples. Basicamente, ele se atém a essa fórmula. O que é cada um desses elementos? Repara que são coisas que a gente já estudou nos vídeos anteriores. Se você ainda não viu nenhum dos vídeos da nossa playlist de Geometria Analítica, dá uma olhada aí que vale a pena você conferir antes de ver esse aqui, beleza? Então o que você precisa saber? A fórmula diz o seguinte, que a distância do ponto P até a reta R é o módulo da equação da reta sobre os coeficientes ao quadrado. Estranho, né? Então, pensa no seguinte, isso aqui, tudo isso é a equação geral da reta, que você está querendo saber a distância do ponto até ela, tá? Então, isso aqui é a equação geral da reta. Quando você vai substituir, onde que entra o ponto P? O ponto P, no caso, ele tem as coordenadas x e y. Essas coordenadas são as que vão ser substituídas aqui, na equação da reta, beleza? E aqui embaixo, no caso, são os coeficientes da reta. Coeficientes, né? A e B da reta. Então, é um processo bem simples e bem mecânico. Por ser mecânico, a gente já vai direto para o exercício, tá certo? Então, se liga aí que é a hora da prática. Olha aí, ó, o exercício diz assim, calcule a altura do triângulo ABC relativa ao vértice A, cujos vértices são A é 6 e 5, B 0 e 3, C 4 e 0. Então, olha só como esse exercício ele é prático. O que você tem que fazer? Aqui eu fiz um triângulo com qualquer formato, porque eu não sei qual o tamanho dos lados aqui ainda, né? Então, fiz ele só assim. Eu tenho que saber a altura daqui e aqui. O que é a altura do triângulo? A altura é a seviana, que liga o vértice até o outro lado com uma perpendicular, entendeu? Então, no caso, ele forma um ângulo de 90 graus. O que o exercício me perguntou, que deixou subentendido? Eu quero saber a distância desse ponto até a reta BC. Tem como calcular essa reta, encontrar a equação da reta? Tem, que eu já expliquei aqui para vocês anteriormente. Então, vamos fazer pelo processo comum. No vídeo eu até ensinei um processo mais prático, mas qualquer coisa, volta lá para você aprender, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, vou pegar os pontos B e C e encontrar a equação da reta deles, né? Vamos lá, ó. Para encontrar a equação da reta, eu tenho que fazer assim, x e y, porque eu só tenho dois pontos, né? Para encontrar a equação da reta, eu já vou começar com x e y. Depois, ó, 0 e 3, que era o ponto B, 4 e 0, que é o ponto C. Aumento 1 aqui, ó, certo? Vou repetir esses dois aqui na frente. Então, x e y, 0, 3, 4, 0. Isso tem que ser igual a 0. Vamos resolver. Lembra que para a direita o sinal se mantém, para a esquerda o sinal é invertido. Então eu tenho, ó, x vezes 3 vezes 1, dá 3x. Y vezes 1 vezes 4, dá 4y. 1 vezes 0, dá 0. Para a esquerda, ó, 1 vezes 3 vezes 4 dá 12, fica menos 12 porque está indo para a esquerda. X vezes 1 vezes 0 é 0, y vezes 0 vezes 1 é 0. Então, isso aqui é a equação da reta BC, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, reta BC, certo? Então, eu quero saber a distância do ponto A até a reta, né? A distância do ponto A
até a reta vai ser, para mim, a altura, que é o que eu estou precisando. Então, eu posso dizer que a altura vai ser a fórmula da distância, né? É a equação da reta, não é isso? Ó, 3x mais 4y menos 12 sobre a raiz quadrada dos coeficientes. 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Mas o que é o x e o y? O x e o y, eu não estou fazendo na distância de A até R. Então, vai ser o x e o y do ponto A. O primeiro elemento é o x, o segundo é o y. Então, a gente vem e substitui, ó, módulo 3x. O x ali valia 6, então eu coloco ele aqui. 4y, o y ali valia 5, menos 12, sobre 3 ao quadrado, que dá 9, 4 ao quadrado, que dá 16, certo? Então, a gente continuando a resolução, você vai ter isso aqui. 3 vezes 6, que dá 18, 4 vezes 5, que dá 20, menos 12. E embaixo, a gente tem, então, 9 mais 16, que dá 25. Continuando, eu tenho que o H vai ser, repara, ó, 18 mais 20 dá 38. 38 menos 12 vai dar 26. Ô Anderson, para que o módulo então? O módulo é para, se por acaso o resultado der negativo, você mantê-lo positivo, porque se trata de uma medida, então ele tem que ser positivo, beleza? Então, ó, 18 mais 20, 38, 38 menos 12 dá 26, certo? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a altura dessa pirâmide formada com essas coordenadas é 26 sobre 5, tá certo? A outra situação diz o seguinte: obter a distância entre duas retas paralelas. A reta R, 2x mais 3y menos 6, e a reta S, 4x mais 6y mais 7. Esse exercício é um exercício bem clássico, entendeu? Pode aparecer. Eu vou te explicar de uma forma que eu acho mais simples, mas tem outras maneiras de ser feita. Olha que legal. Eu sei que as retas são paralelas, porque o exercício me disse, certo? Essa condição que está aqui. Então, pensa comigo. Se as retas são paralelas, qualquer ponto que eu pegar numa reta, a distância vai ser a mesma para outra reta. Concorda comigo? Se elas são paralelas, elas nunca se tocam. Então, quer dizer que elas estão à mesma distância uma da outra durante toda a extensão da reta, certo? Então, o que a gente faz? Você pode encontrar um ponto em uma reta e calcular a distância desse ponto até a outra. Ah, Anderson, mas corre o risco do resultado ficar diferente? Não, o resultado vai dar sempre igual. Às vezes, como os resultados aqui costumam dar raiz quadrada, você vai olhar, o resultado vai ficar numericamente mais feio. Mas quando você resolve todas as raízes e os decimais, você vai ver que o resultado se aproxima muito um do outro. Às vezes só por uma questão de aproximação fica diferente. Então, olha só. Primeiro, vou pegar a reta R. Na reta R. Vou usar aqui na reta R x igual a 0, só para você ter uma ideia. Ó. Se eu considerar x igual a 0, posso usar outro número? Pode. Eu vou usar 0 para o número ficar menor, mas pode usar outro. Se eu uso x igual a 0 na reta R, eu tenho 2 vezes 0 mais 3y menos 6 igual a 0. 2 vezes 0 é 0. Esse 6 passa com a operação inversa e a gente descobre que o y é 6 dividido por 3, que dá 2. Então, eu já tenho aqui um ponto, que esse ponto é 0 e 2, certo? Então, agora, dá para calcular a distância desse ponto até a reta S. Olha para você ver que legal. Então, se eu fizer aqui, ó, distância do ponto até S, eu tenho a reta aqui não é S, então eu tenho que pegar a equação de S. 4x mais 6y mais 7, fecha aqui. Aqui embaixo eu vou ter 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, certo? Continuando,
A distância não é de P a S? O P eu não descobri aqui que é 0 e 2, então eu vou substituir esses valores aqui. Então a gente tem, ó, 4 vezes 0 mais 6 vezes 2 mais 7, tudo em módulo, igual a raiz de 16 mais 36. Distância de P até S vai ser, então, 4 vezes 0, que dá 0, 6 vezes 2 é 12, mais 7. Embaixo eu tinha a raiz de 52, né? Que é 16 mais 36. Podemos continuar. Ó, distância de P a S, então, vai ser 19 sobre raiz de 52. Existe um outro processo que chama racionalização. Se você ainda não viu, dá uma olhada nesse vídeo aqui de racionalização, que eu acho que vai te ajudar. Vou multiplicar aqui a parte de baixo e de cima pela raiz que está embaixo. Então, a gente tem distância de P até R igual a 19 raiz de 52 sobre raiz de 52 vezes raiz de 52 é 52. Esse 52 ainda tem como ser fatorado, tá? Então, se você colocar aqui, ó, 52, se eu divido por 2 dá 26, por 2 vai dar 13, por 13 vai dar 1. Então, eu tenho aqui, ó, um par de 2 e eu tinha só um 13. O que quer dizer isso? Que essa raiz de 52, ela vai ser 2, porque quem tem par sai da raiz de 13. Então, posso vir aqui e escrever isso, ó, que vai ser 19 vezes 2 raiz de 13. Olha para você ver que exercício feio. Aqui ainda dá para simplificar, ó. Esse 2 com 52 a gente consegue simplificar. Eu tenho, então, 19 raiz de 13 sobre 26. Ô Anderson, mas a resposta ficou feia demais. Pois é o único problema dessa matéria. Tem uns que a resposta fica feia mesmo. Então agora, pega a lista de exercícios que está aqui embaixo e dá uma treinada. Vê se você conseguiu entender o que foi falado aqui. Beleza? Então não esquece de deixar o like, se não é inscrito, se inscrever para ajudar a gente a divulgar o canal. Viu? No mais, muito obrigado. Valeu!